Especialista em trânsito orienta motociclistas na via Teotônio Segurado. E o problema maior é a imprudência dos motociclistas e dos motoristas também. Nós tivemos em 48 horas 3 acidentes fatais na Teotônio Segurado. Desses, 2 aconteceram no espaço de praticamente 1 hora. Um às 2 da manhã e outro às 2h30. Um próximo ali, Roberta Vila, e o outro lá, próximo à entrada do RN3. Sozinho, a primeira informação que a gente tem que caíram, morreram sozinho, não teve carro que fechou, nem nada. Essa é a informação. Se realmente foi, pode aí estar mostrando a imprudência não, a imperícia desses motociclistas. Será que eles estariam capacitados? Eu vou dar uma dica para os nossos colegas jornalistas, quando vocês forem fazer matéria, motociclista não vai ser chamado de motoqueiro não. Só estou dando uma dica. E Teotônio Segurado não é Avenida da Morte também não, tá? Então é motociclista, não é motoqueiro não. Põe na tela aí. Acidentes envolvendo motocicletas têm sido comuns na Avenida Teotônio Segurado. Segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, de janeiro a outubro desse ano, foram registrados 14 mortes na via. Só no ano passado, 24 pessoas perderam a vida no local. A situação aí é ruim demais para andar aqui em Palmas. Dirige para lá Palmas também, né? Se dirige sobre você, aí é acidente toda hora. Existe às vezes o excesso, né? E com a sinalização o excesso vai ser na realidade proibido, né? Mas a conscientização para mim é fundamental. A nossa equipe de reportagem flagrou essa motociclista percorrendo pela avenida com a seta ligada por vários minutos. Segundo este especialista, esta imprudência pode causar um grave acidente. Observe esses detalhes, né? Observe que você tem um painel, seja do carro ou da motocicleta, que está indicando o que está ligado, o que está desligado. Então é você perceber isso porque você está no convívio de muitos condutores em volta. Seja você está na faixa do meio, um está na faixa da esquerda, ou outro está na faixa da direita. Então assim, você está realmente no convívio onde as pessoas têm que entender o que você quer, ou o que você vai fazer, vai realizar naquele momento ali. Então é fundamental isso, e as pessoas começam a perceber um pouco mais o fluxo. Entre no fluxo. A nossa cidade hoje ela é privilegiada porque para dar fluidez. Nós temos via sentido único para dar fluidez, é um princípio do Código de Trânsito Brasileiro. A fluidez do trânsito só depende das pessoas que estão no trânsito. A Avenida Teotônio Segurado, nas últimas semanas, tem sido cenários de acidentes envolvendo motociclistas. Na última segunda-feira, dentro de 30 minutos, 2 motociclistas foram vítimas de acidentes aqui na avenida. O motivo continua sendo imprudência no trânsito. A velocidade permitida na avenida é de 70 km por hora, mas apesar de ser bem sinalizada, o condutor não respeita a sinalização. A Teotônio não é um problema, nunca foi. Ela sempre foi a solução, na verdade, né? Por ser 4 faixas para o mesmo sentido. Como eu falei, volto a repetir, é um privilégio que nós temos aqui na nossa cidade, então é saber usar. Então hoje é uma questão um pouco mais de consciência. Os condutores devem ter um pouco mais de consciência. Agora que chegou o período de chuva, a preocupação é ainda maior. A dica é reduzir a velocidade e manter os faróis do veículo ligado. Fundamental, de extrema importância se a gente for analisar na questão da segurança, a direção preventiva. Começou a chover, né? Nós sabemos que um dia chove, outro não, mas esse período realmente vai uma constância muito maior de chuva. Primeira coisa é ligar o farol do veículo. Hoje a gente percebe que muito condutor está pecando com isso. Primeiro que é uma obrigação, por lei, e segundo que fundamental na questão da visibilidade. Uma chuva um pouco mais forte, dificulta um pouco mais a visibilidade, né? Mesmo o limpador está no máximo, e tem o spray também do carro da frente, muitas vezes. Então é fundamental, ligue o farol do seu veículo quando você estiver no período chuvoso, né? Entrou na rodovia, tiver um pouco com a garoa, tem que ligar o farol. Isso facilita muito, ajuda muito a visibilidade para o outro condutor. Como eu disse, eu gosto mais de moto, sempre falo isso. Moto é um veículo excelente, fantástico, eu acho bacana. Já tive aquela fase da minha vida que eu precisava mesmo da moto para me locomover e tudo mais. Hoje eu uso mais a moto para curtir, para andar, para passear, né? Para usufruir, né, do prazer que é pilotar uma moto. Mas
Por outro lado, eu ando com medo, não vou mentir para vocês não, porque o que a gente vê ali é muita imprudência. Esse sábado quase me fechou, a mulher ia me jogar lá no meio da grama, na JK, e ela estava falando no telefone celular como se estivesse na cozinha da casa dela. Imprudência, sacanagem, porque na hora que eu reclamei, ela, tipo assim, se lasque, tá falando palavrão aqui, né? E a vontade que eu tive foi de falar um palavrão para ela, porque nessa hora, meu amigo, só vem na cabeça da gente palavrão. Não vem ninguém elogiar, não, minha senhora, mas a senhora dirige muito mal, não vem. Né? A vontade que tem é de escutar, porque é uma falta de respeito. Então, cada vez mais as pessoas... eu tô falando que era mulher, mas pode ser homem também. E tem gente que entra esse negócio de celular, não tá nem aí pra ninguém. O cara toca a ligação ali, o cara fica doido. Esse mundo moderno aí deixa o povo doido. Esse dia eu tava conversando aqui com o meu diretor, o cara lá em Aliança que tá devendo pra ele R$58, ele para aqui tudo o programa que tá fazendo pra atender a ligação do cara por causa de R$58. E o programa aqui rolando. Então, dinheiro hoje é um negócio, o cara para o que tiver que fazer pra poder ir atrás de dinheiro. A mulher não dirige mal, o homem também dirige mal. Mas o primeiro argumento do vendedor de carro era só de mulher. Isso é verdade. O argumento para vendedor de carro usado esse carro era só de mulher. Quer dizer, o que é? Porque ela anda com o pé na embreagem. Alguém falou, tem mulher que anda com o pé encostado na embreagem, pensando que é aquele queimando a embreagem. Aí começa o xingamento. Mas eu tô muito chateado também com as mulheres no trânsito. Esse dia eu deixei ali passar, estava no estacionamento ali daquela farmácia, acho que é genérica a farmácia, e estava ali esperando para poder passar, passou 6 mulheres, nenhuma deixou passar, nenhuma. Aí passou um senhor que freou o carro, fez assim para mim, eu falei, agradeci, e falei, rapaz. Aí, não, senhor, você vê que é um piloto antigo, aí você vê que as mulheres, quando você está no trânsito, permite que ela passe, por favor, né, passe. Tinha um cunhado meu que tinha uma teoria, que quanto mais feio a mulher ou homem, mais demora a atravessar na faixa.